tarde a todos, né? Fico feliz de ver a casa cheia, de certo modo. Eu lembrei de uma coisa hoje, né? Que outro dia eu disse para uma professora que foi filha foi professora da pré-escola, assim, tá melhor, né? Creio agora. Eu não sou artista, tá vendo? Eu, outro dia, conversando com uma professora dos meus filhos na pré-escola, falei sem querer de uma frase que ela disse que era autêntica minha, que ela até escreveu na mesinha. Eu falei que um pouquinho que a gente era materialista na juventude, a gente envelhece, eu não deixei de ter minhas crenças materialísticas, dialéticas, não, mas a gente acaba tendo uma tendência ao miticismo. Inclusive tem algumas histórias de amigos da Ana Rosa, um é a Lourdes Gonçalves, que infelizmente não está aqui, no site da Associação Atlética tem um depoimento meu e da Lourdes. A Lourdes parece que recebeu a visita de um amigo que teve um surto lá e falou para ela só coisas que a Lourdes e a Ana Rosa sabiam. Quer dizer, essas coisas me dão arrepio, eu não acredito, mas eu conto, inclusive aqui em público, né? Mas tem uma coisa tipo, eu vim aqui, tem muito do subjetivo, tem outra coisa. A Ana Rosa, como o Mansur, teve um namorado que eu não vou falar o nome porque ele é uma autoridade da USP aqui, não quero falar em público porque é uma história meio triste, né? Ela era professora e também namorou um aluno da coisa e tal, e o introduziu na política. Essa pessoa teve um desempenho político até importante na USP, chegou a, acho que presidir centros acadêmicos aí, grêmios, coisa do tipo, mas depois essa pessoa tinha 19 anos, o que vai fazer? Se namorou por outro, e a Ana Rosa ficou muito chateada, e um dos ombros em que a Ana Rosa chorou foi o meu. Eu me lembro, na época que eu morava em Santo André, e eu viajava de trem, e eu levei num fim de tarde, uma hora dessas, assim, a Ana Rosa para passear de trem para consolá-la. E cada vez que eu escuto, eu choro, cada vez que eu escuto a gente humilde do garoto com a letra do Vinícius, porque a Ana Rosa me falou o seguinte, ao entardecer, vendo as luzinhas acenderem ali, nós estávamos, acho que, ao lado de Pirituba, Jaraguá, por ali, no trem, ela falou, olha, Serginho, em cada lampadinha dessas tem alguém fazendo uma comidinha para esperar o maridinho voltando do trabalho, coisa e tal. Quem que pensa? Só é coisa de Vinícius de Moraes, de gente que tem uma sensibilidade muito grande para sentir isso, para entender. Cada vez que eu vejo isso, que eu escuto a música, eu choro de lembrar a Ana desse jeito. E eu acho que eu me sinto como um bandido por não ter dado todo o consolo que, na verdade, ela merecia na época, né? Mas tem, então eu citei essas coisas para completar um pouco o que a Shirley falou e o Mansur, né? Coisas desse tipo, né? Eu não posso dizer também da inocência da Ana. O Wilson, eu não cheguei a vê-los juntos, né? Mas eu conheço vários, inclusive hoje tive com um professor que foi colega do Bernardo e do Wilson, né? Da física, o Salinas, né? E na verdade essas coisas assim eram muito coisas da época, o que a gente não queria saber, mas a gente tinha inferências. Eu, por exemplo, nunca soube que a Ana Rosa era diretamente da ALN. Olha, eu não tinha pensado disso, eu falei poucas vezes, acho que a primeira vez que eu falei isso foi para um público maior, foi hoje para a Comissão da Verdade da USP, que eu acho que, na verdade, eu me prontifico a fazer todas as coisas, porque há um medo que a gente tenha de mal entendidos, de subjetivismos à parte. Eu entendo, por exemplo, perfeitamente o que o Bernardo fez, e não que eu tenha que desculpá-lo, não tem que desculpar de nada, porque ele mesmo confessa que é uma invenção
que é de verdade. Mas eu sei que há pessoas, e eu quero falar isso claramente, esse é um dos motivos de eu vir aqui à frente, que há pessoas com uma certa mágoa no Instituto de Química porque de coisas que o Bernardo inferiu sobre o comportamento das pessoas. Eu mesmo, junto com a Lourdes, escrevemos umas coisas, está no site da Associação Atlética, que a gente percebia que o entorno não reconhecia, mesmo antes do sumiço dela, a sensibilidade a toda a prova que ela tinha, essa sensibilidade exacerbada, coisa e tal, que nos tocava, pelo menos aos amigos, comovia e tocava muito, e nos ensinava, nos despertava também para essa sensibilidade. E é óbvio que uma pessoa desse tipo, naquela época, do jeito que eram as coisas nos anos 60, 70, tinha que estar envolvida politicamente. Eu não boto a culpa em ninguém. Não é porque era o Bernardo que colocou isso, que tem gente que justifica, porque eles também faziam isso, né? Então tem algumas histórias para contar. Uma delas é o seguinte, eu quero confessar aqui de público a todos. Eu estou aqui hoje por um acaso, assim. Eu fui, como o Mansour disse, eu fui preso político, coisa e tal, e por sorte eu não fui preso na casa dos meus pais, que era um endereço que eles tinham lá no ABC. Não fui preso no lugar que eu estava morando aqui em São Paulo, e eu estava dormindo em cima de dinamite roubada de alguma mina, e absorvida em terra de cão seguro. Acho que é a primeira vez que, para um público maior, estou falando isso, não como heroísmo, né? E eu não era, digamos, eu não era da pesada, que nem diz o Chico Buarque e o Toquinho, na música deles, que o Vinícius entrou de parceiro sobre outro dia no programa da Globo News aí, né? Eu não era da pesada, mas eu era próximo, e tinha um pedido para eu guardar a dinamite. Os químicos sabem que ele é um líquido viscoso que fica absorvido em terras. Eu tinha que, uma vez por semana, virar os pacotes para não escorrer e sair para fora. E, por sorte, eu nunca abri para a repressão, né? Falando em público, 40 anos depois, hoje eu estou um pouco mais tranquilo de falar isso, esse endereço, senão eu não saberia explicar de onde veio essa dinamite. Não saberia explicar, mas eu creio que o povo que eu tinha contato em volta, e Ana Rosa devia estar envolvida nisso também, porque não estou acusando disso, né, desse fato. Havia esse entorno desse tipo. Eu só sei que alguns dias depois da minha prisão, do meu sumiço, porque 15 dias a gente fica sumido mesmo, como disse o Mansour, né? Foram aonde eu morava tirar meio à força a dinamite do local, né? E coisas do tipo. É para dizer o clima como que era na época, né? E como a Shirley colocou, a gente não sabia, na verdade, se a Ana Rosa tinha sido presa, né, ou se ela tinha sumido. Inclusive, eu me lembro de um encontro, tem o nosso colega Cláudio, que foi citado, mas que não quis. É desgastante falar algumas coisas do tipo. Eu me lembro que uma vez eu e o Cláudio pressionamos a Ana Rosa a retirá-la do país, porque a gente tinha uns contatos com dominicanos que podiam agendar isso, e ela se recusou terminantemente, dizendo que era um soldado e que eu só obedecia a ordens do comandante direto, coisa do tipo, né? Só para dizer o clima como que era, todos nós estávamos nessa situação. E o que eu disse eu queria terminar com isso, que eu disse para a professora dos meus filhos na pré-escola, ela notou que eu falei que a morte era a dissolução da individualidade. Eu gostaria de dizer o seguinte: aquela pessoa que está ali atrás, Ana Rosa Kosinski, eu espero que com isso ela esteja vivendo em todos nós, que essas cerimônias, essas coisas que a gente faz, é para pôr um pouquinho do que ela tinha de tão grande, distribuir para cada um de nós um pouquinho dessa gotinha, e por isso eu acho muito importante esse cultivo,
uma cerimônia como essa, né, e eu que espero que sejam repetidas, que essa memória não se perca, que essa história dessa pessoa, dessa atitude. E eu espero que essa memória da Ana não seja causa de questões, de pequenas diferenças, que a gente chegue num acordo final de todos nós. É um jeito de unir todos que são a favor da igualdade, de tudo de bom para essa sociedade como um todo, como a Ana Rosa pensava. Tá bom? Muito obrigado. Mais algum colega saindo da Química ou não, de outra unidade, gostaria de fazer um testemunho? Algum companheiro da época? Contemporâneo? Não? Então, o Renan está aí. Renan, faz uma palavrinha antes da fala do professor Fábio e da professora Maria Vitória, desse